Glória a Deus. Vamos lá, então. Vou compartilhar minha tela. Vamos ver aqui. Tinha feito um breve resumo. Estão conseguindo ver aí certinho? Ah, né? Vamos lá, então. Bom, o resumo que eu fiz aqui, irmãos, é a respeito das aulas passadas. Na aula passada que nós falamos sobre o reino, tá? Se você talvez não lembrar das aulas anteriores, eu peço que você volte, assista novamente as aulas, né, desde o princípio. Eu tenho certeza que você vai falar muito ao seu coração, muitas chaves, muitas coisas vão ser liberadas na sua mente. O que nós falamos aí a respeito do reino, né, nas aulas passadas, então, foi sobre o reino ele ser um período ao qual nós mencionamos, que é o período milenar do governo de Cristo. Falamos também sobre as diferenças da graça, que é pela fé, e também do reino, que é conquistado pela obediência, pela transformação de caráter. Amém? Falamos também eh, de um outro ponto, que é sobre fidelidade. Tá? Por que que eu não coloquei aqui? Porque a fidelidade, quando a gente fala assim, ser fiel ao Senhor, muitas vezes dá a ideia sobre a parte financeira. Mas, irmãos, a fidelidade, enquanto eu estou falando aqui, eu quero abranger para tudo. Fidelidade é ser fiel. Ou seja, fiel ao quê? Fiel ao que Deus diz. Então, o que Deus disse, eu sou fiel àquilo. Eu cumpro com aquilo que o Senhor tem estabelecido. Então, ser fiel vai muito além de finança. Por isso que eu não coloquei aqui sobre fidelidade, porque está dentro da obediência. Então, quando Deus fala e você obedece, você está sendo fiel justamente àquilo que o Senhor tem falado. Amém? Falamos também sobre que o reino é para aqueles que perseveram até o fim. Falamos também sobre que para entrar no reino, nós precisamos nascer da água e do Espírito. Falamos também que para o reino, a pregação do evangelho do reino, ele vai gerar em nós arrependimento. Amém? Falamos também, trouxemos os textos bíblicos onde ele fala que é para que a gente busque o reino do Senhor em primeiro lugar também. Falamos também sobre o evangelho da graça, o evangelho do reino e o evangelho eterno. Estão lembrados? Evangelho da graça, o evangelho do reino, o evangelho eterno. E falamos também sobre os aspectos do reino, que são a aparência, a realidade e a manifestação. A manifestação completa do reino se dará no milênio, quando o Senhor voltar. E também nós mencionamos aqui: ao que vencer reinará com Cristo 1000 anos. Ou seja, aquele que vencer, aquele que cumprir com as ordens do Senhor, aquele que for obediente, aquele que perseverar até o fim, a esse se dará que governe com Cristo. Em Apocalipse vai falar que Cristo vai permitir que esse que vencer governe, rege as nações com vara de ferro. Amém? Glória a Deus. Então, só para nós relembrar um pouquinho daquilo que nós falamos na aula passada. Então, hoje nós vamos entrar aqui nas obras. Obras. E isso aqui é muito interessante, porque talvez não seja falado, né, tanto quanto deveria ser falado sobre essas obras da forma que tem que ser. Eu acredito que muitas vezes quando é falado sobre obras, essas obras elas são um pouquinho distorcidas. E nós vamos ver aqui no decorrer da aula o que vai ficar claro para nós o que o Senhor está falando a referente a essas obras. Amém? Então vamos lá. O que são obras? Deus chama de obras tudo aquilo que eu pratico por meio do meu corpo. Olha que interessante isso. Então, tudo que você pratica por meio do seu corpo é uma obra, sejam elas obras boas ou más. Amém?
todos nós seremos julgados pelas nossas obras. Olha isso. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 10, ele diz assim: Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam as boas, quer sejam más. Agora, olha só que interessante. Só nesse início, você já consegue perceber a diferença sobre salvação e reino. Por quê? Quando nós falamos de obras, nós vamos receber uma recompensa. Agora vai ser de acordo com as nossas obras, se são obras boas ou más. Então, isso aqui, irmãos, nós estamos falando para o cristão. Por que que nós estamos falando para o cristão? Porque no início do versículo, o apóstolo Paulo está falando sobre o tribunal de Cristo. E diante do tribunal de Cristo só aparece cristão. Então, isso aqui, esse texto, é para o crente, para aquele que crê em Cristo como Senhor e Salvador. Então, veja aqui, pode sim um cristão chegar diante do Senhor e apresentar más obras. Amém? E mesmo esse crente vivendo, praticando más obras, ele ainda pode estar salvo. Então, isso faz a gente compreender que a salvação ela é pela fé, como nós já mencionamos desde o princípio do estudo. A salvação é pela fé. Aquele que crer em Cristo está salvo. Aquele que creu na obra redentora da cruz está salvo. Agora, quando nós vamos para o reino, aí é outra história. Aí é outra coisa. E nós vemos a diferença aqui. Então, sim, as pessoas que muitas vezes entraram na igreja, reconheceram Cristo como seu Senhor e Salvador, amaram a Cristo, mas sei lá, por algum motivo essas pessoas desistiram de frequentar a igreja ou de buscar o Senhor e voltaram às velhas práticas, não quer dizer que essa pessoa aí não está salva, ela está salva. Mas as obras que ela está praticando não são obras boas. Qual que é o problema? É que no futuro, na frente, haverá uma consequência para essa pessoa. Por isso que a salvação nós não precisamos fazer nada, somente crer. Mas para o reino, nós precisamos fazer tudo, se quisermos ser recompensados. Agora, veja bem, irmãos, nós nem merecíamos a salvação. Mas além da salvação, o Senhor está nos dando a oportunidade de, através das obras, poder reinar com Ele. Irmãos, a gente não está falando assim de ser seus súditos, ou só ser um participante, ser alguém que vai estar na cidade. Não, ele está falando de governar. Você sabe o que é isso? Governar com um Messias. Essa é a oportunidade que nós estamos recebendo. O Tribunal de Cristo. Acredito que os irmãos, aqueles que estudaram escatologia conosco, vão lembrar. Se não lembram, vocês podem pesquisar. Eu não sei se eu não lembro se eu coloquei os vídeos, mas enfim, nós sabemos que nós temos a última semana, a semana de Daniel, aquela semana profética que são os 7 anos, 3 anos e meio de uma falsa paz e os últimos 3 anos e meio da grande tribulação. Ao final dos últimos 3 anos e meio, Cristo irá voltar. Os crentes, né, ou aqueles que são salvos, que estão em Cristo, os vencedores, eles serão raptados, serão arrebatados aos céus com o Senhor. E após esse período, após esse arrebatamento, o retirar, né, dos santos da terra, nós, antes do início dos 1000 anos, nós teremos o tribunal de Cristo. E é disso que se trata. E o que que vai ser feito nesse tribunal de Cristo? Isso que nós lemos. O Senhor, ele vai avaliar as nossas obras. Ele não vai julgar o cristão. Ele vai julgar as obras do cristão, porque o cristão já está salvo. Por isso que a Bíblia diz que aquele que está em Cristo não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então você não estará em julgamento. O que estará em julgamento são as suas obras. Para quê? Para ver o que você merece receber. Amém?
Romanos 14, 10, diz assim: Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Ó, veja, outra prova também que aqui está falando para cristão, aqui, que ele está falando? Ele está dizendo, por que você julga o seu irmão? Ele não está falando o ímpio. Por que você julga o ímpio? Não, ele está falando do seu irmão. Ou seja, esse tribunal de Cristo é para os da casa. O julgamento começa pelos da casa. A disciplina começa pelos da casa. Amém? Então, olha só, não confundir, não podemos confundir as obras pelas quais seremos julgados, não tem nada a ver com assistencialismo, filantropia e caridade. Assistencialismo, filantropia e caridade. Ah, mas então quer dizer que eu não posso fazer isso? Não. Você pode fazer. Deve, aconselho que você faça. Mas as obras ao qual o Senhor se refere são obras de acordo com o que ele está falando. Isso aqui sim, assistencialismo, filantropia, caridade, você pode fazer. Isso vai trabalhar talvez no seu coração, vai fazer você amadurecer, vai fazer você parar de olhar para o seu umbigo e olhar para o próximo. Isso vai ajudar na transformação do seu caráter. Mas quando se refere a obras para o reino, são tudo aquilo que o Senhor pede que eu faça, como o Senhor deixou escrito: ide, pregai o evangelho, todas as nações, fazer discípulos, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, expulsai os demônios, curai os enfermos. Isso são obras que o Senhor ordenou que fizéssemos. Amém? No tribunal de Cristo, nossas obras serão provadas pelo fogo. Então, primeira carta aos Coríntios vai dizer assim, ó, no capítulo 3, versículo 11 ao 15. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, ao qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, veja que as obras são todas essas. Eu posso fazer esses tipos de obras que o Senhor está mencionando. Agora, se a Bíblia me diz que essas obras elas serão provadas pelo fogo, dentre esses materiais, quais vocês acham que permanece diante do fogo? Ouro, prata e pedras preciosas. Então veja que se você colocar fogo no ouro, o que acontece com ele? Ele fica refinado. Você refina o ouro. A prata, quando você coloca ela no fogo, você retira as impurezas. As pedras preciosas, da mesma forma. Elas resistem. Elas não são consumidas pelo fogo. Agora, o que acontece se você coloca madeira, feno e palha? São consumidas. Então, o que que eu penso, irmãos? Muitas vezes tem muitas coisas que nós fazemos para Deus, mas que Deus não mandou. São obras de palha, feno, de madeira, porque o Senhor não mandou. Serão consumidas. Então não vale a pena. Tem muitas coisas que nós precisamos abrir mão para ouvir o que Deus está ordenando que a gente faça. Amém? Obras que realmente vão permanecer. Ó, o mesmo texto. A obra de cada um se manifestará, né? Primeira carta aos Coríntios 3, do 11 ao 15. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de quem se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Olha que interessante isso aqui. Olha que interessante. O que está em jogo aqui são as obras para galardão ou para disciplina. Então veja que mesmo um crente salvo pode ter as suas obras reprovadas. Agora lembra que em Apocalipse ele fala sobre o Senhor vindo, né? Que o Senhor ele tem seus cabelos brancos como a lã, que seus olhos são como chama de fogo. Então, irmãos, o que que eu vejo? O que que eu entendo? É que as nossas obras passarão diante dos olhos do Senhor e serão provadas pelos olhos do Senhor, pelos seus olhos como chamas de fogo.
E aí é que nós vamos ver se o que nós fizemos se vai permanecer ou não. Agora, nós estamos salvos, como ele falou, mas as nossas obras podem sofrer, as nossas obras não. Nós podemos sofrer perda, detrimento, prejuízo, dependendo da sua versão. Se você pegar esse texto, você vai ver que vai ter todas essas palavras, dependendo da versão que você está lendo. Então, irmãos, nós precisamos compreender isso. O que nós estamos fazendo, por isso que o Senhor sempre enfatiza: busque o reino em primeiro lugar. Busque o reino. Para quê? Para que no dia do Senhor, quando nós comparecermos diante do tribunal de Cristo, o Senhor não nos diga assim, ó, servo, mau, por que que você não multiplicou os talentos? Por que que você não fez o que eu pedi para você fazer? Amém? Vamos lá. Cristo, o justo juiz. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 8, diz assim: Desde agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Agora vocês já perceberam que a Bíblia repete várias vezes aquele dia, ou o dia do Senhor. Agora eu não coloquei o texto, mas abra sua Bíblia comigo lá na segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3 e o versículo é o 8. Ele diz assim: Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Agora, o que que nós estamos falando? Que o reino do Senhor, que período que é? Quanto tempo é o reino do Senhor? 1000 anos. Se para Deus 1000 anos é como um dia, quando o Senhor se refere ao dia do Senhor, ele está falando sobre o milênio, sobre o governo de Cristo, o reino milenar. Então, no dia do Senhor, as nossas obras serão provadas quando o Senhor vier, no seu dia, ou seja, no início do reino. É nisso que está se referindo, ao dia do Senhor. Na vinda do Senhor seremos recompensados pelas nossas obras. Mateus, capítulo 16, versículo 27. Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Agora, o que que nós vamos receber será, se as nossas obras forem más e não permanecerem diante do Senhor, como madeira, palha e feno? E ou para andar em boas obras. Olha só, esse texto é muito bom. Em Efésios 2, Efésios capítulo 2. Até quero achar aqui que eu quero ler antes. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 8. Ali eu botei só o 10. Mas olha só, é um texto que nós já lemos quando nós estávamos falando sobre a salvação. Mas olha que interessante. A partir do 8 ele vai dizer assim: Porque pela graça sois salvo, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom, né? Lembra que nós falamos sobre a palavra dom? Que dom significa um presente, mas que também a Bíblia fala que os dons e os chamados são irrevogáveis, ou seja, o Senhor não te toma de volta. Então é um presente ao qual o Senhor não te toma de volta. Amém? E o dom, e o dom é dom de Deus. 9. Não de obras para que nenhum homem se glorie. Ponto. Aqui nós estamos falando da graça. Agora o versículo 10, ele vai dizer assim: Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Agora sim, ó, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, irmãos, não existe como fazermos boas obras sem antes estar em Cristo. Então, primeiro você é salvo, alcançado pela graça e misericórdia do Senhor, reconhecendo a Cristo como seu Senhor e Salvador. E uma vez que você está em Cristo, agora sim, agora você começa a ser habilitado a fazer novas obras. Por que novas obras? Lembra que nós falamos no início que tudo aquilo que eu pratico para o Senhor são obras?
Então, antes de eu ter Cristo como meu Senhor e Salvador, antes de eu receber a vida de Cristo, eu também praticava obras, só que obras mortas, a obra do pecado. Uma vez que eu receber vida, eu mudo o que? A minha essência. A minha essência não é mais de morte, porque o que estava em mim era a morte antes. Agora, quando eu recebo vida, o que mudou em mim foi a essência. Ou seja, a Bíblia diz que nós fomos enxertados na videira verdadeira, que é Cristo. A Bíblia diz que o Senhor, que Cristo, ele é a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se eu fui enxertado nessa videira, se eu fui enxertado nessa vida, o meu fruto muda. As minhas obras mudam. Eu não faço mais, não pratico mais obras mortas. As minhas obras agora são obras de vida, porque nós vamos fazer obras segundo o Espírito que nos foi dado. Amém? Então, uma vez que nós recebemos a Cristo, estando nele, nós agora estamos habilitados a praticar essas obras. E obras de ouro, de prata, de pedras preciosas. Amém? Glória a Deus. Cristo nos convida a praticar as suas obras e ainda maiores. João 14, 12 diz assim: na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Olha que interessante. Agora vocês já imaginaram que tudo aquilo que nós estamos fazendo em Cristo, aquilo que nós estamos fazendo, o Senhor está dizendo que são obras maiores? Agora, o porquê que muitas vezes nós não cremos que o que nós temos feito são obras maiores? Você já parou para pensar? Ah, não, imagina, Jesus ressuscitava morto, Jesus curava. Será que não está nos faltando um pouco de fé? Será que não está faltando a gente crer um pouco mais na obra do Espírito? Ou será que talvez nós não estamos fazendo a obra do Senhor com a força do nosso próprio braço? E por isso não cremos que são obras maiores do que o Senhor fez? Né? Isso é para nós pensarmos. Vamos lá. As nossas obras não nos seguem, mesmo depois da morte. Apocalipse 14, 13, diz assim: E ouvi uma voz do céu que me diz: Escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e das suas obras, e as suas obras os seguem. Veja só esse texto aqui. Os mortos que desde agora morrem no Senhor. Isso aqui não está falando somente da morte física do seu corpo. Isso aqui está falando do convite para a cruz. Aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo. O que nós estamos fazendo quando eu nego a mim mesmo? Estou morrendo, morrendo no Senhor. Assim como o apóstolo Paulo falou, já não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé, fé no Filho. Olha só, Cristo ele conhece e exorta as 7 igrejas da Ásia pelas suas obras, né? A igreja de Éfeso, de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, né? Quando nós vamos estudar aí sobre as igrejas, nós vamos ver que o Senhor ele concorda com algumas coisas que a igreja está fazendo, porém algumas o Senhor reprova. E o Senhor vem trazendo, né, uma correção para que a igreja se corrija antes da sua volta, antes da sua vinda. A igreja de Éfeso, Apocalipse capítulo 2, versículo 2: Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu achastes mentirosos. Olha só. Igreja de Esmirna, Apocalipse 2, 9: Conheço as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são sinagoga de Satanás. Ou seja, o Senhor aqui está declarando que ele conhece as obras. Mas veja que
O interessante é que quando ele fala, eu conheço as tuas obras, o que o Senhor se refere a obras, não foi ele dizendo assim, eu reconheço as obras, quanta caridade vocês têm feito, quantas igrejas vocês têm construído, quantos templos vocês têm aumentado, porque a igreja aumentou de número de pessoas. Ele não fala isso, mas ele fala aqui sobre sofrimento, sobre perseverança, sobre resistir, sobre até passar a necessidade. Ele fala aqui, ó, e tribulação e pobreza. Então, quando se refere a obras, muitas vezes essas obras não são coisas tão aparentes assim, aos olhos carnais, não é mesmo? 3. A igreja de Pérgamo, Apocalipse capítulo 2, versículo 13. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. O que que ele está mostrando aqui? Essas pessoas construíram alguma coisa? Não, mas ele está falando de fé, ou seja, está falando de resistir a Satanás, que vocês não me negaram, não negaram a fé, apontando isso como obras. A igreja de Tiatira, Apocalipse 2, 19. Eu conheço as tuas obras e o teu amor, e o teu serviço e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Olha aí. Igreja de Sardes, Apocalipse 3, 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus, né, o nosso Senhor, e os 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de quem vives e está morto. Olha isso aqui, que forte. Você tem nome de quem está vivo, mas você está morto. Parece estar vivo, mas não está. O Senhor está se referindo isso como obras. O que que isso nos mostra? Muitas igrejas que têm Cristo como o Senhor Salvador, mas que não vivem o verdadeiro evangelho. Irmãos, vamos ser sinceros, o que nós temos visto sendo pregado, colocando o homem no centro, teologia da prosperidade, que você pode todas as coisas, que você é o centro, que se Deus permitiu você olhar e tocar, Ele vai te dar. Pelo amor de Deus, irmãos. Sabe? Então, tem a aparência de quem vive, usa roupa de crente, tem Bíblia de crente, anda como crente, fala como crente, mas não tem o Espírito. Está morto. Parece crente, mas não é. Igreja de Filadélfia, Apocalipse 3, 8. Conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pôde fechar. Tendo pouca, tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Olha só, irmãos, tudo isso aqui o Senhor está apontando como obras. A igreja de Laodiceia, Apocalipse 3,15. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem és quente. Quem dera fosses frio ou quente. Irmãos, não lembro se vocês, não sei se vocês lembram, nós falamos isso aqui na escatologia, né? Quando nós falamos sobre essas igrejas, acho que eu cheguei a mencionar. Mas o que que ele está falando? Não é que você tem que se decidir se você vai ser crente ou se você vai estar fora da igreja. Não, irmãos, não é isso aqui. Né? Por muitos anos foi pregado dessa forma. Ah, você tem que decidir se você está dentro da igreja ou fora, se você é realmente um cristão ou não é. Não, não se refere a isso. Aqui, quando ele fala referente a quente ou frio, se você pegar a região dessa Laodiceia, você vai ver que próximo dessa região, dessa igreja, tinha 2 cidades próximas. Eu não vou recordar agora o nome, mas eram 2 cidades próximas, uma ao norte e uma ao sul. Então, essas 2 cidades tinham 2 características. Uma delas tinha águas termais, águas que as pessoas iam buscar essas águas termais porque elas criam que essas águas eram curativas. Já a outra cidade, ela tinha águas geladas, águas frias, e eram águas que as pessoas buscavam para obter refrigério, se refrescar. Então, quando o Senhor está falando, eu conheço as tuas obras, que não é nem frio nem quente, ele está dizendo, bom, você não é
quente o suficiente para curar pessoas e você não é frio o suficiente para trazer refrigério. É isso que o Senhor está falando. Você não é nenhuma coisa nem outra. Ou seja, ele está dizendo que você não está praticando nada do que eu mandei você praticar. É isso que o Senhor está se referindo. Então veja que obras está estritamente ligado ao que o Senhor manda a gente fazer. O que o Senhor tem dito para que a gente faça. Amém? Olha só. Para vencermos e governar com Cristo, temos que guardar as obras de Cristo. Apocalipse, capítulo 2, versículo 26. Ele diz assim: E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Olha só, nós tínhamos falado anteriormente. Quando praticar. E olha só, irmãos, eu vou voltar aqui um pouquinho para a gente entender uma coisa. Que isso aqui também entra muitas vezes no assunto de salvação. Muitas vezes as pessoas leem esse texto é, entendendo como salvação. Ah, se eu não guardar as obras do Senhor até o fim, eu vou perder a salvação. Irmãos, nós estamos falando de obras. O ponto da salvação nós já passamos, é um ponto pacífico. A pessoa já está salva. Quando falamos de obras, agora é para galardão ou disciplina, ou detrimento, ou perda, né, ou prejuízo, dependendo da versão que você está lendo aí. Amém? Então aqui deixa bem claro sobre isso. Amém? Quando praticarmos as boas obras, estamos frutificando. Tito, capítulo 3, versículo 14, diz assim: E os nossos é, e os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos ou infrutíferos. Amém? Seremos disciplinados pelas nossas más obras, se não nos arrependermos. Apocalipse, capítulo 2, do 22 ao 23, diz assim: Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E farei de morte os seus filhos, e ferirei de morte os seus filhos. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei cada um de vós segundo as vossas obras. Olha isso aqui. Irmãos, disciplina, principalmente a disciplina no milênio, é rara as igrejas que falam. É raro os lugares que mencionam essa disciplina na era vindoura. Obras más. Segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Romanos 8,13 diz assim: Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Amém? Gálatas 5:19 ao 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impurezas, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino. Olha só. Viu, irmãos? O reino não é a salvação. Reino. Apocalipse 16:11. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram a Deus, o Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Tito 1,16. Confessam que conhecem a Deus, mas negam com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Os ímpios também serão julgados pelas suas obras. Olha que interessante isso. No grande trono branco.
mas não podemos confundir o tribunal de Cristo com o juízo final. Esses dois julgamentos acontecerão em momentos diferentes. Amém? Então, irmãos, olha só, nós precisamos entender uma coisa. Quando Cristo morreu, e claro, né, tem pessoas talvez que divergem um pouco desse pensamento, mas tudo bem. O que nós cremos é que quando Cristo morreu, ele comprou a todos. E talvez as pessoas, né, elas podem pensar, não, mas Cristo comprou aqueles que serão salvos. Irmãos, eu penso que o Senhor ele comprou a todos, a todos. Porém, ele não forçou ninguém a aceitá-lo, porque o sangue do Senhor foi para pagar pelo pecado, o pecado de Adão. Então, se a morte de Cristo pagou pelo pecado de Adão, tudo que veio depois de Adão foi perdoado. Qual que é o problema? Que muitas pessoas que foram compradas por Cristo não reconheceram isso. Ao não reconhecer a Cristo, não receberam vida. E ao não receber a vida, vão ir para a eternidade sem Cristo. E uma vez que você foi para a eternidade sem Cristo, eternamente sem Cristo. Então veja, se Cristo comprou alguém, essa pessoa ela pode não reconhecer Cristo como Senhor e Salvador, mas Cristo comprou ela. E se Cristo comprou ela com o preço de sangue, é direito de Cristo dar o fim no que é seu, da forma com que ele desejar. Qual é o fim que ele vai dar? Ele não vai olhar para a pessoa e dizer assim, eu não gostei de você, vou te dar esse fim. Não. Ele vai olhar para as obras. Vai dizer assim, eu morri por você, mas você não atentou para a minha obra. Porém, agora você será condenado pelas suas más obras. Amém? 1 Pedro 4,17 diz assim, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Olha isso, o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Então imagina, o Senhor sempre vai começar pelos da casa. Por isso que o tribunal de Cristo ele virá antes do dia do Senhor, antes do início do milênio. Já o trono branco, ele virá no fim, depois do milênio, aonde todos aqueles que não creram em Jesus, aqueles que morreram sem Cristo, eles serão trazidos diante do tribunal do tribunal do trono branco. E eles serão então julgados pelas suas obras. Como as suas obras são obras más, como os seus nomes não estão escritos no livro da vida, porque não receberam vida, pois não creram no Filho, esses serão lançados no lago de fogo e enxofre. Então, irmãos, o inferno, ele não é o ponto final para aquele que não crê em Cristo, porque a Bíblia vai dizer que até mesmo o inferno, até o inferno será lançado no lago de fogo. Amém? O tribunal de Cristo acontecerá ao soar da sétima trombeta, e nele serão julgados todos aqueles que um dia creram e confessaram a Cristo, ou seja, né, os crentes ou os cristãos. Amém? Apocalipse 15, Apocalipse 11, perdão. Apocalipse capítulo 11, do 15 ao 18. Vai dizer assim: E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos e aos santos. Olha que tem uma separação aí, vocês perceberam? Aos profetas, aos servos e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Então, aqui, irmãos, é separação completa. Amém? Estamos quase finalizando. O juízo final, o julgamento do grande trono branco, acontecerá após o milênio, e nele serão julgados os ímpios. Então, os ímpios serão julgados no trono branco. Apocalipse 20, versículo 11 ao 13, diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele,
de cuja presença fugiu a terra e os céus, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, olha só. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Agora, olha que interessante, irmãos. A Bíblia vai dizer que o Senhor, ele viu os nossos dias, ele escreveu a nosso respeito todos os nossos dias antes de nós nascermos, antes de nós virmos a existência na carne. Ou seja, o Senhor escreveu o que ele esperava de nós. Por isso que nós precisamos ter esse relacionamento com Deus. Para quê? Para saber o que nós precisamos fazer. Por isso que Jesus orava. Então, por que ele está falando aqui? O Senhor, o que ele vai fazer? Ele vai puxar dos livros para ver o que estava escrito. Ou seja, isso aqui é um tribunal. Então, o Senhor já deixou escrito sobre a vida da pessoa. Agora ele vai pegar esse livro e vai comparar com as obras que essa pessoa fez. Aí ele vai olhar no livro da vida, vai ver que a pessoa não está lá porque não reconheceu a Cristo como Senhor e Salvador. Amém? Olha que, irmãos, isso aqui é triste. É triste, nós sabemos que vão ter pessoas que vão passar por isso. Pessoas que nesse tempo não estão reconhecendo a obra do Senhor, né? Como foi mencionado ali antes, né, sobre a... Depois eu corto essa parte, tá, Ana? Mas que a Ana tinha mencionado em relação ao evento que vai ter perto da casa dela. Irmãos, quantas pessoas dessas aí não vão perecer, talvez, sem Cristo, né? Então, eu vejo, assim, claro que o Senhor, ele tem os seus escolhidos. Mas nós também precisamos pensar até que ponto isso não é uma falha da igreja como um todo. Não estou falando da igreja prédio, a igreja local. Estou falando da igreja nós, cristãos. Porque a igreja prédio, ela não se move de lugar, irmãos. A igreja, ela tem endereço fixo. Você não, você vai para lá e para cá, você tem contato com pessoas. Então, será que em algum momento nós não estamos falhando de levar o evangelho, levar a vida para as pessoas, né? Isso também é para a gente refletir, para entender que quando a gente vê alguém que não tem a Cristo, a gente saber o que que essa pessoa ela pode vir a sofrer. Uma linha cronológica aqui, então, vai ficar fácil dos irmãos entenderem. Olha só. Primeira parte aqui, ó, nós vamos ter o quê? Antes da grande tribulação, né? Antes da grande tribulação, nós vamos ter o quê? O tribunal de Cristo, né? Então, nas nuvens. Então, os cristãos, quando o Senhor voltar no final dos 7 anos, o Senhor vai vir descendo sobre as nuvens. E aqueles que estão em Cristo, eles vão ser arrebatados para as nuvens com o Senhor. E quando essas pessoas forem arrebatadas, os santos forem arrebatados com o Senhor, aí vai vir o tribunal de Cristo. Para quê? Para recompensar as obras, boas ou as más obras. A partir daí, sim, vai começar o milênio. Depois nós vamos ir nas disciplinas, eu vou abrir um pouco mais sobre isso. Não vou entrar no assunto já da próxima aula. Amém? A manifestação do reino dos céus, que é então o período de 1000 anos, que está lá em Apocalipse, no capítulo 6. Nós já lemos, né, na aula passada. Então, esse tempo é que o Senhor ele vai estar sobre a terra, ele não vai estar na terra. É importante vocês entenderem isso. Ele não vai estar na terra, ele vai estar sobre, ele vai estar nos ares. E de lá o Senhor vai governar todas as nações. Finalizou o milênio, o julgamento final. Eu não sei se todos estavam aqui, mas acho que foi semana passada ou retrasada, até a Daia tinha me perguntado aqui a respeito do que aconteceria aqui no final. Tá? Tem mais alguns acontecimentos. Nesse período dos 1000 anos, Satanás ele será preso. Tá? Isso aqui vai estar lá no Apocalipse 20. A partir do primeiro versículo, ele vai estar falando sobre isso, tá? Que Satanás ele será preso durante esses 1000 anos. Terminou os 1000 anos, Satanás ele vai ser solto novamente. Para quê? Para enganar novamente as nações, aqueles que resistiram ao governo de Cristo. Só que no final dos 1000 anos haverá uma batalha.
aonde o Senhor vai terminar com tudo, vai consumir a todos eles. E quando o Senhor consumir e destruir a todos eles, vai ter uma passagem que fala que o Senhor vai pisar no lagar, né? O lagar o que que é? É onde você amassa as uvas. Ele está chamando esse lugar de matança como se fosse um espremer, um moer, pisar nas uvas. Amém? Tem um texto que fala que vai ser tanta morte que o sangue vai dar no freio dos cavalos. Amém? E aí, a partir desse momento, virá então o julgamento final, que é o trono branco, que está lá em Apocalipse 20, do 11 ao 13. Amém? Que aí é o julgamento dos ímpios. Aí, nesse período, Satanás também será lançado no lago de fogo e enxofre, né? O inferno também será lançado. Os ímpios aqui também serão lançados. Amém? Glória a Deus. Então, finalizamos aqui a nossa aula de hoje.